Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Vamos ficar de pé. Convido você a ficar de pé. Quem puder chegar um pouquinho para frente, eu pediria para que vocês sentassem um pouco mais à frente, que nós vamos projetar hoje no culto a pregação. Então, quem puder chegar, eu agradeço. Amém? Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Os irmãos estão nos vendo pelo YouTube também. Nós saudamos. Que o Senhor possa abençoá-los nessa noite. Abra sua Bíblia no Salmo de número 24. Pode abrir a sua Bíblia para a leitura da palavra de Deus. O Salmo de Davi, tão lindo. O Salmo de número 24. Um salmo que tem tudo a ver com o que nós vamos pregar nessa noite. Fala sobre que tudo pertence ao Senhor, tudo é do Senhor. O mundo que foi criado, nós que somos criados pelo nosso Deus, todas as coisas. Todos acharam, digo amém. Salmo 24 diz assim no verso de número 1: do Senhor é a terra e a sua plenitude. E aí não é só o mundo, não é só a terra, ele complementa, Davi complementa, e é sobre o que nós vamos pregar essa noite. A terra foi feita pelo Senhor, pertence a Ele, o mundo e aqueles que nele habitam. Então nós pertencemos também ao nosso Deus. Nós não somos autônomos, nós não somos donos de nós mesmos, como muitas pessoas pensam. Eu da minha vida, eu dou conta somente a mim. Não, nós somos todos pertencentes ao nosso Deus. Nós somos criados por Ele. Tudo que o Senhor criou sobre a face da terra, sobre todas as galáxias, todo o mundo que foi criado, todo o mundo que foi criado pelo nosso Deus pertence a Ele. E Ele continua dizendo assim: porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor uma bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Amém. Obrigado, irmão. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é aquele que nós viemos adorar aqui nessa noite. O Senhor. Davi exclama de uma forma assim explícita que tudo pertence a Deus. Tudo que foi criado, tudo pertence ao nosso Deus. E é sobre o que nós vamos pregar nessa noite. Desde o início desse culto, eu gostaria que você colocasse isso na sua mente. Nós que somos tão agarrados às coisas, né? Agarrados às pessoas, agarrado até à própria família. Eu amo minha família, amo meus netos, minhas filhas, minha esposa, minha paixão, mas eles não me pertencem, eles pertencem ao meu Deus, e eu preciso ter conhecimento disso. Eles não me pertencem, eles estão comigo, eles são minha responsabilidade para cuidar, mas eles não são meus. Como é difícil a gente entender que a casa que nós compramos com o suor do nosso rosto, pagando aí às vezes em 30 anos, a gente fala: a casa é minha. Não é minha. Essa casa só passou para o meu nome porque Deus permitiu que eu comprasse. Ela pertence ao meu Deus. Eu tenho que entender esse tipo de coisa. E é sobre isso que eu gostaria de começar o culto e terminar falando sobre isso, exaltando que tudo que nós temos, tudo pertence ao nosso Deus, inclusive a nossa própria vida. E isso é maravilhoso. Davi exclama isso: Senhor, tu formaste todo o mundo.
e tudo que existe no mundo é teu. Amém? Como nós podemos glorificar o nosso Deus? Que você nessa noite possa abrir a sua mente, o seu coração, glorificar a Deus, ser grato, porque você pertence ao Senhor, e o Senhor te ama de uma forma profunda. O Senhor desejou que você fosse dele. Nós vamos estudar isso. Gostaria que você, desde o início do culto, pudesse orar e agradecer, porque você pertence ao Senhor. Você é especial. Deus te criou, Deus te formou, Deus te escolheu, Deus te elegeu como filho, porque Ele te ama profundamente. Amém? Você pode orar, começar a orar, fechando os seus olhos. Convido os irmãos que também estão nos assistindo, que possam entrar em comunhão com o Senhor agora em oração, louvando a Deus, engrandecendo o Senhor. Aleluia. Louvando o Senhor e lembrando que tudo pertence ao nosso Deus. Amém. Essa poeira, essa alergia também pertence ao nosso Deus. Ele permitiu que ela viesse sobre nós. Amém? E Deus vai nos dar a graça que ela vai passar. Aleluia. Os tempos difíceis vão passar. O Senhor vai nos dar graça, porque Ele está conosco. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia nós estarmos na Tua casa. Obrigado pela oportunidade que Tu nos dá, Senhor, de nos reunirmos aqui como família, como corpo de Cristo, como irmãos amados. Que alegria, Senhor, rever os rostos dos nossos irmãos. Obrigado, Jesus, pela saúde que o Senhor tem concedido a cada um deles, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela permissão que Tu nos dá de nos reunirmos em Teu nome. Tua palavra diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente. E, Senhor, nós pedimos que o Espírito Santo seja presente nesse culto, do início até o final. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor aceite a nossa adoração, que o Senhor aceite os nossos louvores que nós iremos cantar, Senhor, como forma de gratidão, como forma de louvor mesmo, Senhor, ou como forma, Senhor, de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ó Deus, abençoa, Senhor, aqueles que aqui estão, aqueles que não puderam vir, que o Senhor também os visite. Que o Senhor, possa restaurar as suas vidas, que o Senhor possa visitá-los aonde quer que eles estejam. Abençoa aqueles que estão enfermos, acamados, aqueles irmãos que estão viajando. Senhor, que Tu possa cercá-los também com o Teu cuidado, que os Teus anjos estejam ao redor de cada um deles, ó Pai, e eles possam desfrutar da Tua paz. Ó Senhor, fica conosco, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Toda a igreja pode dar um amém? Amém? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Você está contente porque você está aqui na casa do Senhor? Privilégio, irmãos, privilégio. As portas estão abertas novamente. Você já parou para agradecer que as igrejas já estão podendo receber pessoas? É bênção nas nossas vidas. Vamos louvar o Senhor com toda a alegria do nosso coração. Amém? Amém. A paz do Senhor, igreja. Vamos agradecer a Deus nessa noite. Amém? Declara assim comigo. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão. As trevas
povos te adorarão. E por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti, eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti, eu sou livre, eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, e por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti, eu sou livre, eu sou livre, declaro isso, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti, eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre. Aleluia. Você é livre. Um dia Jesus pagou alto preço naquela cruz por nós. E você hoje é livre para correr, para dançar, para glorificar o nome do Senhor. Você é livre para fazer todas essas coisas no nome de Jesus. Declare isso comigo assim. Livre pra correr, Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti. livre pra viver por ti. Somos livres, somos livres. Aleluia, Senhor, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória. Amém? Amém. Ó Senhor, esteja conosco nesse tempo. Esteja conosco nesse tempo, Senhor. Ele está conosco, Ele está conosco. Creia nisso.
amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura e todo o seu poder, vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar, com seu óleo venha nos ungir, e com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Peça para Ele fazer novamente. Faz de novo o teu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo o teu povo clama a ti. Faz de novo.
desejamos mais uma vez aqui, Senhor. Nós te desejamos mais uma vez em nossas vidas, Senhor. Muitas vezes nós abandonamos ao Senhor, Senhor. Nós esquecemos de Ti, Pai. Venha fazer novamente uma obra maravilhosa em nossas vidas, Senhor. Faz de novo, faz de novo o teu povo. Clama-te mais uma vez de novo, faz de novo o teu povo. Clama-te, faz de novo, faz de novo o teu povo. Clama-te, faz de novo, faz de novo o seu povo. Clama-te. Senhor, nós clamamos a Ti, Deus, nessa noite. Faz de novo. Manifesta novamente em nossas vidas aquele primeiro amor, Senhor. Oh, Pai. Aleluia. A palavra de Deus em Isaías 6 declara essa música. Que nós possamos cantar ela com toda a nossa força, com todo o nosso ser, de todo o nosso coração. Amém? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheça a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto.
só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. A tua graça me basta. O Paulo, o próprio Deus falou para Paulo: a minha graça te é suficiente. E a graça do Senhor irá nos dar graça para que nós possamos prosseguir, mesmo com lutas, com problemas. Ela nos dará suporte para passar por todos esses períodos da nossa vida. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Pode se assentar, irmãos. Aleluia. Vamos acender as luzes. Nós agradecemos a Deus, agradecemos aos irmãos do louvor. Muito obrigado. Os irmãos ainda vão permanecer para que a gente recolha as ofertas. Mas nós agradecemos pela vida desses irmãos que estão aqui desde cedo ensaiando. Nós louvamos ao Senhor. Nós queremos dar as boas-vindas. Nós temos vários visitantes aqui e eu gostaria de honrá-los conhecendo. Gostaria que ficasse, só levantasse a sua mão, a Rayane, por favor. Onde está? Amém. Essa jovem, primeira vez que você vem aqui conosco, Rayane. Amém. O Felipe está com ela. Vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Que vocês se sintam abençoados e abraçados por nós. Amém. Deus possa abençoá-los a cada um e possa falar com vocês nessa noite. Amém. É o que nós oramos ao nosso Deus. Além, então, é Rayane, né? Amém. A Rayane e o Felipe. E nós temos o Ismar. Por favor, Ismar, levanta a sua mão. O Ismar está aqui. Primeira vez também conosco, Ismar. Você já veio outras vezes aqui. Amém. Deus abençoe a tua vida. Amém. Prazer você estar aqui com a gente. E nós temos o Mateus que está com a família toda. Cadê o Mateus? Lá no último banco. Prazer. Vocês são conhecidos de alguém aqui da igreja? Não. Não? Moram aqui perto? Aonde? Palmares. Amém. Mateus, você é muito bem-vindo com toda a sua família. Vocês possam se sentir também bem na casa do Senhor. É um prazer você estar aqui com a gente. Amém? Aleluia. Nós vamos dar os avisos rapidamente da igreja. Nós queremos lembrar que amanhã, segunda-feira, como é véspera de feriado, nós vamos fazer um culto de oração. Às 8 horas da noite, a irmã Neira irá comandar esse culto de oração. Estará aqui a igreja aberta para nós orarmos pelo nosso país. É isso, né, Neila? Orarmos por esse momento que nós estamos atravessando. Um momento político muito instável, delicado. E não só aqui no país, né? Eu vi algumas cenas, infelizmente, na internet, essa semana, o que está acontecendo com os nossos irmãos cristãos lá no Afeganistão. Alguns de vocês também viram. Pessoas colocadas dentro de um saco plástico ao sol, de mais de 40 graus, o saco plástico transparente, fechado, morrendo sufocadas. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Essas cenas chocam o mundo inteiro. Simplesmente por você ter uma Bíblia em casa, simplesmente por você não professar a religião islâmica, as pessoas são colocadas em praça pública, crianças, jovens, mulheres, despidos, dentro de sacos plásticos, amarrados, embaixo de sol, até perderem a vida. Isso está acontecendo e nós temos que orar. Então, por isso nós estaremos aqui, intercedendo pela nossa pátria, mas também intercedendo pelo mundo que está sofrendo perseguições, principalmente os cristãos. Amém? Então a igreja está convidada e convocada amanhã às 8 horas da noite. Procure se apresentar, procure fazer um esforço que você possa vir aqui orar. Na terça-feira,
às 5 horas da tarde, os jovens, no feriado, farão um culto público aqui na praça, aqui de frente à igreja. Estarão às 5 horas da tarde. Depois que acabaram as passeatas, acabou todo o movimento que a gente espera que exista, às 5 horas estarão louvando o nome do Senhor e proclamando que Jesus Cristo é o Senhor. Na praça, às 5 horas da tarde, na terça-feira. Nós convocamos todos os jovens para que estejam aqui. O Pedro irá dirigir essa parte, já tem convidados para tocar, enfim, e todos estão convidados e convocados para estarem aqui presentes, principalmente os jovens. Irmãos, é tempo de nós anunciarmos a Cristo. As pessoas estão desesperadas, muitos não sabem o que fazer da sua própria vida, e quem tem a solução são aqueles que conhecem o caminho, que é Jesus Cristo, é o Evangelho, são as boas novas, e esse cabe a mim e a você anunciar o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Então que você possa também se fazer presente na terça-feira, às 5 horas da tarde. Quinta-feira nós temos o nosso culto da esperança, 8 horas da noite, venha orar, venha participar. Domingo pela manhã, às 9h30, Escola Bíblica Dominical, pastor Fernando tem dado aulas especiais sobre doutrina cristã. Então nós temos todo esse trabalho para ser desenvolvido até domingo de manhã. E domingo à noite nós temos um culto especial. Domingo à noite nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor, acompanhado do batismo. Várias pessoas, vários irmãos vão se batizar no próximo domingo e já estarão participando da ceia pela primeira vez. Então toda a igreja está convocada para estarmos aqui fazendo uma grande festa, porque irmãos estarão declarando ao Senhor que estão morrendo para o mundo e nascendo para Cristo, através do batismo nas águas. Então nós usaremos o batistério e faremos esse culto especial no domingo às 19 horas. Todos os irmãos estão convidados a participar. Amém? São esses os avisos. Eu gostaria de orar agora, nesse momento, pelos nossos dízimos e as ofertas. Os irmãos que nos visitam, sintam-se à vontade para ofertar, para dizimar, enfim, para fazer aquilo que Deus colocar nos seus corações. Amém? Nós vamos orar. Os irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube, existe aí já na tela, colocado pelo Nani, o número da conta da igreja, o número do Pix da igreja, para que você possa fazer a sua entrega de dízimo e também de ofertas ao Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos e vamos orar ao Senhor, amém? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos ao Senhor, pela oportunidade que tu nos dá, Senhor, de dizimar na tua casa, pela oportunidade que tu nos dá, Senhor, de ofertarmos, Senhor, na tua casa. Obrigado, Senhor, por essa bênção, de sermos abençoados, Senhor, no nosso trabalho, vemos o fruto do nosso trabalho, Senhor. Nós te louvamos porque tudo isso é o Senhor que nos proporciona, tudo isso é o Senhor que opera nas nossas vidas. Abençoa a vida de cada irmão, cada irmã que aqui está presente, aqueles que nos assistem, aqueles que não puderam vir. Ó Deus, que tu possas abençoar a cada um deles. Visita, Senhor, visita o trabalho, visita, Senhor, a despensa das irmãs, que sempre haja mantimento nos nossos lares. É o que nós pedimos e nós agradecemos em nome de Jesus. Nós vamos cantar o hino enquanto os irmãos tiram as ofertas, nós vamos louvar o Senhor, amém?
Deus. Deus abençoe os irmãos. Amém? Eu gostaria de chamar as crianças. Pode acender a luz para mim, por favor? Nádia. Gostaria de chamar as crianças para que nós orássemos. Eles vão para o culto infantil. O Pedro e a Ju estarão lá administrando na vida dessas crianças e eu quero orar por eles. Amém? Vamos orar. Amém. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, pela vida de... E pedimos, Senhor, que tu possas o coração de cada do Espírito. Abençoa, Senhor, o Pedro, abençoa a Ju. Falar aos corações dessas crianças. Os momentos dos e agradecemos em nome de Jesus. Pedro, pode ir lá. Tem sido as nossas aulas de escola bíblica dominical. Muitos irmãos não têm participado, infelizmente, mas é uma oportunidade imensa de você se aprofundar na palavra de Deus. Nós estamos estudando 18 semanas sobre como é viver uma vida cristã, como que nós temos que nos comportar como cristãos, como que tem que ser o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. E temos aprendido isso de uma maneira assim bastante leve, com 1 hora de estudo cada domingo de manhã, das 9h30 às 10h30. Eu fiz um resumo de algumas aulas apenas, 5, 6 aulas, para que não se tornasse muito cansativo. Fiz alguns slides, para chamar a atenção dos irmãos dos pontos principais de cada uma dessas lições. O ponto principal que nós vamos estudar, eu vou tentar ver se o Nani consegue colocar para nós na tela. Já vai colocar, nós vamos falar sobre mordomia. O que significa essa palavra mordomia? Vamos ver se a gente consegue colocar na tela. Se deixar só essa luz aqui, as outras do fundo pode deixar acesas, não tem problema. Isso, as do fundo pode deixar acesas, eu acho que não vai atrapalhar. Todos os irmãos estão enxergando bem aqui a tela? Conseguem enxergar? Nós vamos ver, irmãos, fazer um estudo sobre o que é a mordomia cristã, o que significa essa palavra e como que eu tenho que me comportar como mordomo de Cristo. Nós começamos esse culto de hoje com a leitura do Salmo 24, onde que no verso número 1, Davi exclama que tudo pertence a Deus. O rei de Israel, declara que o Senhor criou todas as coisas. O Senhor criou o mundo, o universo, e criou tudo que existe nele, inclusive a nós. Aqueles que nele habitam, ele diz no verso número 1. Se você abrir a sua Bíblia aí no Salmo de número 24. Então significa isso que nós vamos estudar. É interessante saber que nem a nossa própria vida pertence a nós. Muito menos os nossos filhos, a nossa esposa, o esposo das irmãs, nada, os seus bens, sua casa, seu carro. Você fala, isso é meu, é fruto do meu trabalho. Irmãos, isso é um engano muito grande. Isso está nas suas mãos para você administrar como um mordomo, mas não pertence a você, não pertence a mim. Deus colocou nas tuas mãos para você administrar da melhor maneira possível, mas não é teu. Você vai falar, está escriturado lá no cartório, está em meu nome. Está, irmãos. Deus permite que esteja no teu nome. O teu filho, você leva o sobrenome seu, mas você pensa que ele é só seu, que ele é tua propriedade, e você está enganado. O Senhor te deu para você cuidar dele da melhor maneira possível. O que nós falaríamos com aqueles irmãos ou irmãs que perderam os seus filhos? Às vezes da mais tenra idade, crianças ou jovens. Temos aqui testemunhos de tantas pessoas dentro da nossa própria igreja que perderam seus filhos ainda jovens ou crianças. E ai de nós se nós pensássemos que é propriedade nossa. Não é propriedade nossa.
Jó nos dá uma lição muito grande quando ele perde 10 filhos num único dia. Os 10 filhos que ele tinha foram tirados dele, num único instante. E ele, depois da morte dos 10 filhos, ele falou que Deus seja louvado. Deus tira, é dele. Mas como é que nós podemos nos sentir como Jó? Como é difícil para a gente aprender essa lição. Como é duro no nosso coração nós aprendermos isso. Quando nós temos perdas materiais, perdemos às vezes um negócio, perdemos uma casa, somos obrigados a vender um imóvel, etc. A gente sente, mas nós temos que lembrar que isso não pertence a nós. Está no momento aos nossos cuidados, mas pertence tudo ao nosso Deus. A nossa vida, ao nosso modo de encarar a vida, ele muda por completo. A palavra mordomia tem um significado, vem do grego, e significa despenseiro ou econômico. Significa que o mordomo é aquele que recebia por incumbência do seu senhor administrar os seus bens. Fosse joias, fosse propriedades, fosse gado, fosse até a própria família desse proprietário, administrada por um mordomo. E é assim que nós temos que nos sentir em todas as coisas. Tudo pertence ao nosso Deus. E aqui eu gostaria de citar alguns desses versículos que nós podemos, como é que eu posso entender essa verdade bíblica, de que eu sou um mordomo, e que eu tenho que viver como um mordomo. Nós vemos em filmes, né? Muito comum em filmes você vê, hoje já parece que está em desuso. Eu confesso para os irmãos que nos meus 65 anos eu só fui numa casa que tinha mordomos, quando eu estava fazendo faculdade, e fui visitar um amigo que era na faculdade que eu estava cursando, ele era tido como hippie. Isso nos anos 75, fazia faculdade lá em Piracicaba, na USP, ele tinha o cabelo comprido, era difícil tomar banho, a gente tinha que jogar ele debaixo do chuveiro na República. E ele simplesmente, ele é da família Almeida Prado, ele é milionário, iria na escola de sandália havaiana, a semana inteira com a mesma calça, camiseta era um custo para ele trocar, cabelão comprido até aqui, barba até aqui. E aí ele nos convida um dia, vocês vão lá na minha casa que nós vamos fazer um trabalho, tínhamos que fazer um trabalho num período, e falou, vocês vão na minha casa. Quando ele deu o endereço da casa, era no Jardim Europa, em São Paulo. Nós estranhamos, Jardim Europa, é lugar só de milionário, só mora milionário, nós vamos lá, aí juntamos alguns amigos, fomos lá fazer o estudo. Quando chegamos lá, tocamos a campainha, veio um mordomo na porta. Meu Deus do céu, veio o cara vestido como um mordomo, tudo ali. Eu falei, gente, esse cara vai de bicicleta na escola, uma bicicleta velha que não tenho nem eu coragem de andar naquele troço. E lá, daquele jeito, ele era milionário. E ele tinha vergonha do dinheiro que ele tinha. Nós só ficamos sabendo que ele era tão rico quando nós fomos visitá-lo na sua casa. Ele morava na República e ele não aceitava morar nos quartos que nós morávamos, ele morava no fundinho. Um lugar que seria quase uma garagem de casa, ele morava lá atrás, sozinho. E ninguém aguentava morar com ele, porque ele não gostava de tomar banho. Então, irmãos, só vi mordomo dessa vez. Você já viu na televisão, você não sobre mordomo. E é o que nós somos na nossa vida. Aqui o Davi, ele declara no Salmo 24, ele fala, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ou seja, tudo é do nosso Deus. O homem pertence a Deus, porque Deus é meu dono. Tem 3 motivos que a Bíblia me declara que eu não pertenço a mim mesmo, que eu tenho um dono, eu tenho alguém que manda em mim, eu pertenço a alguém. A Bíblia me declara isso em 3 passagens aqui muito claras. Ele declara que eu pertenço a Deus porque Ele me criou, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, onde que Deus criou o homem, e Deus criou a mulher. Então, Deus criou, e ali, por isso eu pertenço a esse Deus que me criou. Quando você quiser uma definição, se alguém te perguntar, alguém que não é cristão, e te peça para que você dê uma definição, o que é Deus? A definição mais simples que eu aprendi no curso de teologia é a seguinte: Deus é aquele o único que não foi criado. Tudo que existe foi criado por Ele. Ninguém criou a Deus.
Satanás, você vai falar em Satanás. Satanás foi criado pelo próprio Deus. É um anjo que se revoltou contra o Senhor, insurgiu contra o Senhor, mas ele foi criado por Deus. Se você ler as Escrituras, era um anjo de luz, um anjo diferenciado, e que quis se igualar a Deus, mas ele foi criado pelo próprio Deus. Então, se você quer definir o que é Deus, é o único ser que não foi criado e que criou todas as coisas, inclusive a mim e você. O segundo ponto que fala que ele me sustenta. Paulo escreve isso em Colossenses capítulo 1, versículo 17, diz que o Senhor sustenta todas as coisas. O Senhor é que administra, o Senhor é que nos dá graça, o Senhor é que suporta toda a humanidade. Isso nós encontramos em Colossenses. E no capítulo, o terceiro ponto que me justifica que eu pertenço a Deus, nós podemos encontrar em Êxodo capítulo 19, versículo 5, onde nós temos ali a passagem que o Senhor escolheu o povo de Israel como povo seu. E também nós temos ali em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, nós somos comprados com um preço muito alto, nós somos comprados com o preço de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, do próprio Filho de Deus. Esses três motivos aqui me alegam por que eu tenho que ser mordomo, por que eu tenho que pertencer a alguém. Eu não sou dono de nada, nem da minha própria vida. Aqui, dando prosseguimento, o que a mordomia nos ensina? Ter atitude diferente em relação ao universo e a nós mesmos. Eu preciso olhar para mim mesmo e para o universo como obras de Deus. Eu tenho que cuidar daquilo. Por que eu tenho que ser responsável pelo universo? Por que eu tenho que ser responsável para viver de uma forma digna? Quando eu falo com o universo, eu estou querendo dizer aqui no meio ambiente, que você seja responsável, que você seja um ser que não agrida a natureza, enfim, e até o seu próprio corpo, porque você é criado por Deus. Você tem que tomar cuidado com a sua própria saúde, porque ela não te pertence. Ela não te pertence. Ela pertence ao nosso Deus. Você só está administrando. Então, você tem que ser responsável por si mesmo e pelo universo, que são obras do nosso Deus. Sou responsável por meus atos e decisões, pois, na verdade, estou cuidando das coisas de Deus. Reconhecer nossa dependência de Deus. Eu devo cuidar daquilo que Deus coloca nas minhas mãos. As minhas filhas, os meus netos, a minha esposa, aquilo que eu tenho de mais querido, eu tenho que cuidar da melhor maneira possível, mas eu sou totalmente de Deus para cuidar deles. Se eu achar que eu sou autossuficiente, Deus pode te mostrar de hoje para amanhã que você não é dono nem da sua própria saúde. E amanhã você pode estar entrevado numa cama e não ter como sustentar a sua mulher e seus filhos. Quantos de nós já não tivemos essa experiência? Quantos de nós que falamos, eu estou com um bom emprego, agora eu estou sossegado, e esse emprego, de repente, nós somos mandados embora, ou um negócio que nós temos é falido, uma empresa extremamente sólida, rica, de repente, eu tive experiência própria disso com meu pai, tivemos uma infância bem abastada, bem tranquila, e de repente meu pai perdeu tudo que nós tínhamos, casas, bens, carros, propriedades, olarias, tudo que nós tínhamos, perdemos tudo, do dia para a noite, questão de poucos meses, poucos anos, acabamos morando quase que emprestado, num lugar, nada nos pertence, nada nos pertence. É interessante nós termos essa noção das coisas, nós dependemos totalmente de Deus para cuidar de nós mesmos e das coisas que Deus coloca nas nossas mãos. Passando adiante, mordomo significa administrador, mantenedor, aquele que cuida dos bens do seu Senhor. Nós somos mordomos de Deus, o universo onde nós vivemos pertence a Ele, pertencemos a Deus porque Ele nos criou, pertencemos a Deus porque Ele nos redimiu. O que significa redimir, irmãos? Quando você estuda teologicamente, redimir é quando uma pessoa comprava um escravo, pagava um preço por aquela pessoa. Nos tempos de Cristo, as pessoas eram vendidas como escravos. Ia lá o Senhor e comprava por um determinado preço. A Bíblia diz que Cristo nos redimiu, Cristo nos comprou. Qual foi o preço que Ele pagou? O seu próprio sangue. Não foi barato,
foi o sangue perfeito, foi o sacrifício perfeito, foi o sangue de um Deus que se fez homem, habitou aqui na terra e pagou o preço do meu e seu pecado na cruz. Esse foi o preço da minha e da sua remissão. Então, por isso que nós não pertencemos a nós mesmos, por isso que nós temos um dono, alguém que nos comprou. Além de nos ter criado, nós pecamos, toda a humanidade pecou, se afastou de Deus, e foi necessário que o próprio Deus enviasse seu Filho para recomprar aquelas pessoas, a mim e a você, para redimir a nossa vida, e nós somos redimidos pelo sangue de Cristo. Amém, irmãos? Estão entendendo? Está dando para entender perfeitamente? Vamos prosseguir. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu pulei aqui. Pagou alto preço para trazer para perto dele. Amém. Palavra-chave aqui, então, que nós temos nessa primeira parte, nessa primeira lição, que aprendemos isso no domingo de manhã, é a palavra Senhor. Deus é Senhor, nosso Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Desde aquela que chamamos de seculares. O que é a nossa vida secular? É o Adriano, que é empreiteiro, trabalha numa empresa, é o irmão que é professor, é a irmã que tem um negócio, é a irmã que é advogada, é o Tiago que é policial, enfim, cada um de nós que tem uma atividade. Essa é a nossa vida secular. E Deus não é só dono da minha vida aqui espiritualmente falando, só quando eu estou na igreja. Não, Ele é dono da minha vida secular também. Eu tenho que ser mordomo lá, no seu trabalho como policial, no seu trabalho como advogada, no seu trabalho como funcionária pública, no seu trabalho como doméstica, você como dona de casa, você como qualquer outra atividade. Eu aprendi que nós temos que fazer da melhor maneira possível aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Deus me deu a bênção de eu trabalhar como engenharia agronômica, de ser um engenheiro agrônomo. Mas eu pensava, a cada dia, eu tenho que ser o melhor engenheiro agrônomo que eu consigo. Eu tenho que fazer isso com esmero, não apenas para a empresa que me paga o salário. Eu tenho que fazer como se fosse para o meu Deus. Porque a empresa que eu trabalho pertence ao meu Deus. Se eu sou dentista, eu tenho que tratar a boca do meu paciente da melhor maneira possível, porque a boca dele pertence ao meu Deus. O aluno que eu dou aula, eu tenho que ver nele uma obra de Deus, e eu tenho que tratar essa obra de Deus da melhor maneira possível. Então eu tenho que ser o melhor professor que eu puder. Eu tenho que abrir um buraco para poder levar a água do Daerp. Eu tenho que abrir esse buraco da forma mais esmerada possível. É isso que você tem que pensar, é isso que significa ser mordomo do Senhor. Amém? A vida do cristão, tudo deve ser espiritual, cada negócio, cada decisão, cada tarefa, sua mordomia deve envolver tudo, e sua vida totalmente entregue a Deus. Algumas pessoas falam, não, eu sou cristão durante o domingo à noite, mas o negócio quando começa na segunda-feira e eu tenho que trabalhar com vendas, eu às vezes tenho que ludibriar, eu às vezes eu tenho que enganar, eu às vezes tenho que usar de artifícios. Irmãos, isso não é ser mordomo de Deus, isso não é vida cristã. Você fala, mas ninguém está vendo, o pastor não está vendo. Quem está vendo é o Deus que permitiu que você tivesse esse negócio, que te deu essa oportunidade de você ser mordomo nesse negócio que está nas suas mãos. Então faça isso com esmero, faça isso com cuidado. Não pense em mordomia só na área espiritual. Eu vou trabalhar na igreja, eu vou ser um bom obreiro. Não, eu vou ser um bom pai de família, eu vou ser um bom esposo, o melhor que eu puder. Eu vou ser uma boa mãe. É isso que você tem que pensar, minha irmã, da melhor maneira possível. Todas as coisas, para aqueles que são espirituais, elas são espirituais também. Você, quando começar o seu dia, no seu trabalho, entregue esse dia de trabalho ao Senhor. Peça para que Deus te dê direção. Peça para que Deus coloque temor no teu coração. Essa tem que ser a nossa vida cristã. Então a palavra-chave aqui é Senhor. E a outra palavra que casa com o Senhor é a palavra servo. É o que eu e você somos. É tão difícil, servos. Na realidade, a Bíblia muitas vezes chama de doulos que são escravos.
E quando a gente ouve a palavra escravo, soa, que chega a doer no nosso ouvido e no nosso coração. Nós lembramos das pessoas sendo escravizadas, judiadas, mas não é dessa forma que Deus nos chama de servos, nem de escravos. O apóstolo Paulo falou: eu quero ser escravo de Deus, eu quero ter a minha orelha furada. Significa que eu tenho um Senhor, eu pertenço a alguém, e eu presto culto, eu trabalho para esse alguém. E é isso que eu e você temos que nos sentir, saber quem é Deus e saber que eu sou servo. E se eu sou servo, eu tenho que servir. Se eu sou pastor, eu tenho que servir. Se você é irmão, se você é diácono, se você é simplesmente assíduo da igreja, você tem que servir o tempo inteiro. Você tem que servir a sua família, você tem que servir no seu trabalho. Você é servo. Então, Deus nos chama para ser servos nesta ou naquela área. Ele nos chama simplesmente para ser servos. E isso significa servo integral, em tudo, em qualquer área, em qualquer condição. Somos servos de Deus em várias situações da nossa vida. Eu citei algumas aqui que faz referência na lição. Eu sou servo de Deus no trabalho. O apóstolo Paulo escrevendo em Efésios, quando ele escreve aquela carta para a igreja de Efésios, direcionada principalmente para Timóteo, que era pastor de Efésios, ele fala que no trabalho, você tem que trabalhar para o seu Senhor como se fosse para o próprio Deus. Você é funcionário público, o governo que te paga, e é um governo tão ruim, que a gente sabe que é, cheio de defeitos, mas você tem que lembrar, está ali, é do Senhor, eu faço o melhor que eu tenho que fazer, o melhor possível, porque eu sou servo. E o servo serve. Aquele que não serve, não é servo. Nós já pregamos sobre isso aqui. O servo, ele serve o tempo inteiro. Amém? Ai da mãe que acha que não é serva. Quando o filhinho nasce, em 15 dias ela joga ele no lixo, não é isso, irmã Wanda? Quando tiver que trocar fralda de madrugada, quando ele tiver dor de barriga, quando ele tiver 1001 problemas, jogaria a criança no lixo. Mas porque ela é serva, ela cuida. E com amor, porque é para o seu Senhor. Amém? Glória a Deus. No trabalho, na vida familiar, Provérbios fala isso. Eu tenho que servir na minha casa. Muitos homens, machistas, acham: não, a minha mulher tem que me servir o tempo inteiro, meus filhos têm que me servir. Não! O pai serve, o filho serve e a mãe serve, porque todos são servos e todos pertencem a Deus, o único Senhor. O único Senhor. Eu já escutei tanta ministração ruim, principalmente em culto de casais, machistas, homens: não, primeiro a ser servido tem que ser o pai. Mentira. O pai tem que ser o primeiro a sair e buscar o suprimento em casa. Servo. A mãe tem que preparar, e o filho tem que servir a ambos. Ensina o teu filho dessa maneira, que ele também é servo. Não é um reizinho de casa, não, ele é servo, ele serve também, assim como você. Então todos nós somos servos. No uso das nossas palavras, Tiago diz que a nossa boca pode amaldiçoar e pode abençoar. Tiago nos dá uma referência muito grande. Quando você lê o livro de Tiago, você vai ver como é que nós podemos usar as nossas palavras. Nós podemos abençoar os nossos filhos, nós podemos amaldiçoá-los também. Você não vai dar em nada, você não tem jeito, você está amaldiçoando sua própria carne, esquecendo que você também é servo. Então você tem que servir no trato com as pessoas. Romanos capítulo 12 fala sobre isso, o apóstolo Paulo. Na administração dos bens pessoais, Lucas nos faz uma referência, Cristo mesmo falando, de alguém que era muito rico, um fazendeiro rico. Jesus conta uma parábola que um fazendeiro rico, depois de grandes colheitas, ele fala: eu tenho que fazer mais um celeiro, eu tenho que guardar esse trigo em outro lugar maior, porque eu estou rico. E o Senhor fala que na parábola, chama ele de quê? Louco. Hoje mesmo poderão pedir a tua alma. E para onde vai tudo o teu tesouro? Onde está o teu coração? Você é servo. Jesus Cristo nos ensinou isso. No cuidado no próprio corpo, nós temos que cuidar do nosso corpo, é templo do Espírito Santo. Eu não posso levar uma vida desmazelada em termos de saúde, eu tenho que cuidar da melhor maneira possível, porque esse corpo pertence a Deus,
nas finanças, Malaquias capítulo 3 nos dá uma referência, que nós teremos as janelas dos céus abertas para nós, em termos financeiros, quando nós despendemos aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Quando nós não somos mesquinhos, quando nós entregamos ao Senhor tudo aquilo que o Senhor coloca também nas nossas mãos, diz que o Senhor abre as janelas dos céus para nos abençoar. As bênçãos nos seguirão. Não é que nós vamos perseguir as bênçãos. Eu tinha muito essa mentalidade quando jovem: eu vou trabalhar muito, eu vou querer ganhar dinheiro, eu vou querer ter uma vida, no final da minha vida, sossegada. Irmãos, que engano, que engano! Eu poderia nem ter chegado nesses 65 anos que eu tenho, eu poderia ter morrido nos meus 20, nos 30, nos 40, nos 50. É como Cristo falou: louco você que pensa dessa maneira, louco. Tudo pertence ao nosso Deus. Prosseguindo, para não esquecer, somos mordomos em tudo. A mordomia abrange todas as áreas da nossa vida. Aleluia! A mordomia em tudo começa quando nos submetemos a Deus. Aleluia! E não em apenas algumas áreas da tua vida. Só podemos nos sentir como mordomos em Deus em todas as áreas da nossa vida, se considerarmos que Deus é Senhor de todas as áreas da minha vida. Precisamos tomar a decisão de ser mordomos fiéis e responsáveis, fazendo tudo o que pudermos para agradar ao nosso Deus. Amém? Reflexão: você já tomou consciência da sua posição de mordomo? Esse é o questionamento final da aula que o pastor Fernando nos deu. Você já tomou consciência de que você é um mordomo, que você não é dono de nada? Você é mordomo em tudo ou é apenas algumas áreas da tua vida? Eu sou mordomo só em algumas áreas pessoais. A área de finanças eu não permito que seja administrada por Deus. A minha família é minha, eu não entrego ela a Deus, eu cuido. Irmãos, ou você é todo do Senhor ou você não é do Senhor. Essa é a lição. Ou você é mordomo ou você não é. Ou você é servo, ou você não é servo do Senhor. Deus é Senhor de toda a sua vida ou apenas de parte? As pessoas que convivem com você podem ver em você atitudes próprias de alguém que administra a obra de Deus? E aqui não precisa ser pastor, não precisa ser obreiro, não precisa ser nada. Como servo, como cristão, as pessoas olham na tua vida e falam: essa menina, essa mulher, esse homem, eles têm uma vida realmente diferenciada. Eles conseguem enxergar isso? Você está disposto a ser mordomo fiel e responsável a partir de hoje? Que você possa fazer reflexão sobre isso. Essa foi a primeira aula que nós tivemos. Eu recapitulei mais algumas aqui, nós ainda temos tempo de mais alguns minutos. Obrigado, irmãos, estava precisando dessa aguinha aqui. Dá licença, só um minutinho. Essa expressão, reino de Deus, ela vem na segunda lição lá do nosso caderno. Há várias posições sobre a expressão reino de Deus. Nós adotamos a posição teológica que propomos que é simples e muito objetiva. Reino de Deus é o domínio de Deus sobre todas as coisas. Se alguém te perguntar o que é o reino de Deus, fala: é o domínio do Senhor sobre tudo. Sobre minha vida, sobre o que eu tenho, sobre o universo. É o reino de Deus. É simples a gente poder definir dessa maneira. Qual é a minha participação no reino de Deus? Posso participar com aquilo que eu sou. Você participa com aquilo que Deus permitiu que você fosse. Sua participação começa com aquilo que você tem de mais importante, que é a sua própria vida. Foi o dom que Deus deu para cada um de nós. Em Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30, identificamos lições. Todos receberam talentos. Jesus Cristo deu essa parábola. Todos receberam. Um recebeu 1 talento, outro recebeu 2 talentos, um terceiro recebeu 5 talentos. Mas vocês, olhando a palavra, estudando, vocês vão ver que Jesus fala que nenhum deles ficou sem talento nenhum. Pelo menos 1 talento Deus deu para cada um deles. E aí ele vem requerer desse servo que recebeu o talento, o que ele fez com aquele talento.
E aí nós conhecemos a parábola que aquele que recebeu 2 multiplicou e entregou 4 ao seu senhor. Aquele que recebeu 5 entregou 10. Mas aquele que recebeu 1 talento único, ele enterrou na terra e falou: o meu senhor, ele é mau, e ele pode me requerer de mim, e eu não tenho nada para entregar para ele, eu vou entregar pelo menos o que ele me deu. E a moral da história, a moral da parábola, é de que, fala: servo, você foi mau, aquilo que eu te entreguei, você não usou, você enterrou, eu não dei para você enterrar o teu talento, eu dei para você usar e multiplicá-lo. Se você tivesse, pelo menos, deixado o talento comigo, eu teria juros sobre esse talento, eu teria ganho sobre ele, mas ficou na tua mão e você não multiplicou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar para aquele que tem 10 talentos. A parábola termina dessa maneira. Então nos ensina que o Senhor dá para cada um de nós um talento, cada um teve liberdade de administrar esses bens, cada um participou de acordo com o que recebeu, a recompensa foi dada de acordo com a fidelidade, e não de acordo com a quantidade. É isso que é interessante. E no fim, eu posso entender o final da palavra, que eu posso participar com aquilo que Deus ainda me dará. Olha que legal isso. Deus ainda me dará outros, se eu usar os talentos que Deus colocou nas minhas mãos, Deus me dará ainda outros talentos. Não acaba a proporção de talentos que Deus entrega nas tuas mãos. Esse é o nosso Deus. O método de Deus é de participação. Como é que a gente participa? O método de participação pode ser visto por meio de posições que Deus nos deu. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, Cristo fala que nos tornamos, quando aceitamos a Cristo como o nosso Redentor, reconhecemos que Jesus veio à terra como Filho de Deus, e reconhecemos que Ele é o nosso Salvador, Ele nos capacita a sermos chamados filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Também em 1 João capítulo 3, versículo 1, primeira carta de João, nós nos tornamos filhos de Deus. Eu participo então no reino como filho. Eu participo no reino em Gálatas. Deixa eu voltar. Eu participo, como Paulo escreve à igreja dos irmãos na Galácia, ele escreve o seguinte: que eu sou herdeiro do reino. Se eu sou filho de Deus, eu herdo o reino. O reino não pertence a Deus, não é isso? O reino pertence ao Senhor, tudo foi criado por Deus. Se eu sou herdeiro, eu tenho direito ao reino, como herdeiro. A Bíblia nos fala que nós somos co-herdeiros com Cristo, tudo pertence ao próprio Cristo, e Ele nos chama de co-herdeiros. Nós participamos do reino de Deus, como herdeiros. Mas Pedro fala que nós somos servos. Eu gosto do Pedrão, gosto do apóstolo Pedro, porque ele nos traz da realidade. Você é servo. E você participa no reino como servo, você vai servir. A nossa vida, irmãos, é servir, desde o dia que nós nascemos até o dia que nós paramos de respirar e morremos. Nós estamos servindo em todo o tempo, e que nós sirvamos com bênção a nossa vida, que nós sejamos servos de Deus úteis até o último suspiro da nossa vida. Quantos irmãos e irmãs que nós vemos que no último suspiro ainda glorificam o nome do Senhor. Quando você lê na Bíblia a palavra que fala de Dorcas, Dorcas era uma costureira, um trabalho simples, humilde, mas quando Dorcas morreu, todos os irmãos choraram, todos os irmãos ficaram sentidos, porque Dorcas era querida, porque ela fazia túnicas, fazia vestidos para as pessoas pobres. E aí, o apóstolo orou e Dorcas ressuscitou. Que você possa ser útil até o teu último suspiro de vida, que as pessoas possam ver Deus em você até o último dia da tua vida. Essa é a nossa oração, como servos. E também em João capítulo 15, Jesus Cristo fala que nós somos amigos. Eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigo. Sabe quem é amigo? Sabe quem é amigo? Amigo é aquele que quando você está com o nariz sujo, ele te pega e fala: filho, você está com o nariz sujo, limpa. Ele não te humilha,
por te falar que você está com o nariz sujo. Ele te fala isso porque Ele quer o bem de você, Ele quer que você limpe o seu nariz. É assim que Jesus nos trata, de amigos. Ele tem intimidade, Ele tem carinho por mim. Ele não me chama mais de servo, Ele me chama agora de amigo. Você é amigo de Jesus, aleluia. Que você possa ser amigo do nosso Deus. É dessa maneira que você participa. Para não esquecer, o reino de Deus é o domínio de Deus sobre todas as coisas. Participo de Deus sendo salvo, tendo consciência dessa participação. Participo do reino pelo menos de 3 maneiras: com aquilo que sou, com os bens que eu tenho e com o que Deus ainda vai me dar. Tenha essa mentalidade. O que você já tem, mas é o que Deus ainda te dará, você continuará usando isso para a glória de Deus. Amém? Participo do reino de Deus porque sou filho, herdeiro, servo e amigo de Deus. Isso aqui é só uma recordação. Você é importante para Deus. Essa é, acho que é a última lição que nós vamos conseguir dar. Eu não vou passar das 8h30. O amor de Deus, Deus ama você. Essa já é uma lição número 3. Você é importante para Deus. Esse eu lembro que eu dei essa aula, não sei quem assistiu na Escola Bíblica Dominical, mas fui eu que dei essa aula de manhã, não foi o pastor Fernando, foi a única aula que eu dei de manhã. E eu, quando estava preparando a aula em casa, eu lembro que eu chorei sozinho no meu quarto preparando essa aula. Quando eu estava preparando e estudando a lição, e ali o escritor mostra que eu sou importante para Deus. Eu não sou algum qualquer, eu não sou um qualquer. Eu sou alguém tão especial que Deus enviou o Filho dele para morrer no meu lugar, porque Ele me ama muito. Eu não sou qualquer um. E eu falo, puxa Deus, eu sou nada. E quantas vezes, irmãos, nós não nos sentimos nada? Quantas vezes a gente fala, mas eu sou tão ruim, eu sou tão pecador. Quantas vezes eu me sinto assim? Eu peco tanto. Eu não quero, como Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal eu faço facinho. E é dessa maneira que eu me senti quando eu estava preparando a lição. E aí fala, Deus, você é importante porque Deus te ama muito. O amor de Deus não tem fim. Jeremias capítulo 31, versículo 3, diz que Deus nos atraiu com benignidade, com laços de amor. Quando eu fui ler lá em Jeremias, eu falei, Deus, como é que tu pode me atrair com amor eu sendo tão pecador? Mas é o que a palavra diz, Deus me atraiu com laços de amor. Sabe o que é laços? Ele me amarrou, Ele falou, daqui você não sai, mas eu sou pecador, mas eu te amo, eu não te largo, você é meu. Eu me senti assim, preso pelo Senhor, mas por causa do amor que eu tenho, que Ele tem por mim. O amor de Deus é grande, é uma outra palavra maravilhosa que Paulo escreve em Efésios, capítulo 2, versículo 4, quando Paulo fala sobre a salvação para a igreja de Efésios. Fala que Deus nos amou, Ele é rico em misericórdia. Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores, e nós o somos até hoje. Mas mesmo esse pecado não impediu que Deus me amasse. Amém, irmãos? Você é amado do Senhor. O amor de Deus é real. Em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Roma, dizendo que Cristo prova o seu amor para conosco pelo fato de ter morrido na cruz. Quando alguém te falar, prova que Jesus te ama, eu falo, eu provo. Eu tenho prova que Jesus me ama. Eu tenho prova que Deus me ama, porque Ele deixou o seu Filho morrer no meu lugar. E só faz isso alguém que tem muito amor por mim. Só alguém com muito amor para permitir que o seu Filho morresse no meu lugar. Os efeitos desse grande amor. Tudo bem, Deus me ama. E aí? O que eu faço com essa vida? O que eu faço com esse grande amor? O amor de Deus me transforma numa pessoa com uma missão. Isso me chamou muito a atenção. Esse foi o motivo que eu mais chorei naquela noite em casa. Porque não ficou só no amor de Deus. A partir do momento que eu descobri que Deus me ama, Ele me deu uma missão. Qual é a missão que Deus deu para você? Cada um aqui tem uma diferente do outro.
Eu li lá o testemunho do livro que fala que um irmão, que um moço da igreja, ele tinha um negócio, uma quitandinha, vamos dizer assim, um negócio pequeno, um varejão pequeno, e um negócio não ia muito para frente. E ele se tornou evangélico, se tornou cristão, e o negócio continuou daquele mesmo tamanho, pequeno. Ele falou, mas meu Deus, que é isso? Deus não modifica a minha vida, eu não sirvo para nada mesmo. E nesse meio tempo, o filho dele se tornou jovem, se tornou viciado em drogas. Se tornou viciado em drogas e afundou de vez a sua vida nas drogas. Esse irmão conta os testemunhos depois na igreja, ele falou, eu senti o amor de Deus quando meu filho se tornou um drogado. E eu senti que Deus tinha me dado uma missão. Qual era a missão que Deus tinha dado para ele? Ele fala, a missão que Deus me deu não era para que eu tivesse um negócio grande, rico. Não, a missão que Deus me deu era que eu ajudasse meu filho a sair das drogas. Foi a missão que Deus me deu. E ele deu esse testemunho na igreja, e a igreja toda se comoveu. E ele falou, eu só me conscientizei disso quando eu recebi de Deus o amor dele, senti o amor dele, e vi a necessidade do meu filho, eu vi que Deus tinha me dado uma missão. Era tratar do meu filho. E ele falou, a partir dali, eu me senti um novo homem. E ele conta que o filho conseguiu sair das drogas e se reconciliou com o Senhor. O amor de Deus me transforma numa pessoa com missão. Quando nós entendemos o amor de Deus e nos aproximamos dele, em Oséias capítulo 11, a nossa vida passa a mudar radicalmente, pois ele nos dá uma missão. Eu coloquei 2 exemplos de homens que tiveram missões. O primeiro deles eu dei de Moisés. Qual que era a função de Moisés antes de ser o libertador de Israel? Ele era um criador de ovelhas. Ele criava ovelhas, ele e o seu sogro. Era um criador de ovelhas. Quando ele matou aquele egípcio, teve que fugir, ele foi criar ovelhas, porque se ele voltasse para o Egito, ele seria morto. Mas a missão que Deus deu para ele, quando Deus se revelou para ele na sarça ardente, foi para que ele libertasse o povo de Israel do Egito, da escravidão. A ocupação de Moisés passou de deixar de cuidar de ovelhas para libertar o povo de Israel do Egito. E eu coloquei o segundo exemplo aqui, que é o serviço de Pedro e André. Nós conhecemos a passagem de Mateus, diz que eram 2 irmãos pescadores. Eles tinham uma empresa de pesca, alguns barcos que a família trabalhava e ia pescar. Era uma indústria de pesca. Esse era o trabalho de Pedro e o trabalho de André. Mas Jesus, eles tiveram um encontro com Deus. A partir do momento que eles tiveram um encontro com Jesus, Jesus falou o que para eles? Vocês não serão mais pescadores de peixes, agora vocês serão pescadores de homens. E a função, a ocupação dos 2 mudou. Então a missão dada por Deus, se tornaram pescadores de homem. O amor de Deus também me assegura o sustento dele. Lá em Êxodo capítulo 15, Moisés declara, depois que ele atravessa o Mar Vermelho, ele declara, no Êxodo capítulo 15, versículo 2, Moisés declara, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico, ele se tornou a minha salvação, ele é meu Deus, portanto eu o louvarei. Aleluia! Moisés não tinha força no braço dele, ele não ia conseguir abrir o Mar Vermelho com a palavra dele, ele abriu o Mar Vermelho sobre a ordem do Senhor, aleluia, e sobre a ordem do Senhor vieram as 10 pragas sobre o Egito, e sobre a ordem do Senhor, ele bateu na rocha e brotou água, e sobre a ordem do Senhor veio as codornizes, e sobre a ordem do Senhor veio todas as coisas, mas quem dá o sustento para a missão que eu e você tem, é o Senhor, aleluia, não é o teu braço. Você conhece a Deus, Deus te ama, e Ele te dá uma missão, e Ele te capacita nessa missão, amém? A Neila vai estar aqui orando, quem vai dar força para a irmã, direção, é o Senhor. O irmão que toca, louva, o talento, foi Deus que deu, e quem vai te sustentar nesse talento, é o Senhor. Entrega para o Senhor, entrega, com todo o teu amor, serve, porque a tua função é servir. Aleluia. Continuando, terminando já.
Minha mordomia tem como base o amor de Deus, me chama para ser mordomo porque Ele tem uma missão para a minha vida. Posso ser mordomo porque Deus sustenta a minha vida e me capacita. Ser chamado para servir a Deus como mordomo é um privilégio, pois demonstra que sou importante para Deus e amado por Ele. Mais 5 minutos nós terminamos. A última lição, mais 3 slides apenas. Essa foi uma das que eu falei, eu ia só pregar sobre essa missão aqui. Falei para o Fernando, pastor Fernando, falei, Fernando, estou com a ideia de fazer uma pregação diferente na igreja. Ele falou, filho, faça o que você quiser. Você sabe que nós estamos fazendo uma sequência de estudos sobre família. Há um mês que o pastor vem pregando todos os domingos sobre família. O pastor Rafael veio e pregou sobre família. O pastor Fernando falou, Zé Roberto, prega sobre família. O Samuel também, prega sobre família. Eu falei, eu posso pregar outra palavra? Deus tem inflamado meu coração com outra palavra. O Fernando falou, faça o que você quiser. Deixa Deus te usar. Eu ia só pregar só sobre isso. Esses 2 slides, eu iria falar 40 minutos com vocês aqui. Nós somos interessados ou compromissados com Deus? Comprometidos ou compromissados? Nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que as multidões, quando Jesus estava aqui, quando você lê os evangelhos, onde Jesus ia, o que acontecia, Neila? Corriam multidões para Ele. Mas quem era essa multidão? Eram cegos, coxos, pessoas endemoniadas, eram pessoas, enfim, com toda sorte de enfermidades, né? Eram essas pessoas que acorriam a Jesus. Mas foram essas mesmas pessoas que estavam gritando perante Pilatos, crucificam, crucificam, solta Barrabás ou solta Jesus. Pilatos estava louco para soltar Jesus. Ele sabia que Jesus não tinha cometido crime algum. Ele sabia que ele estava ali por inveja dos judeus. Ele sabia que ele estava ali perante o tribunal simplesmente por ódio dos judeus. E ele queria soltar. Aí ele chamou um cara que era ruim, que a sociedade não gostava, que era lá como se fosse um pária da sociedade que nós temos aqui. Ele falou, a sociedade vai libertar Jesus porque esse cara é muito ruim. E o que aconteceu? Conhecemos a palavra. As pessoas falavam, ele falava, vocês querem que eu solte Barrabás ou solte Jesus? Jesus, e aquela mesma multidão que ia lá atrás de Jesus para curá-lo, gritava, crucifica-o, crucifica-o. E quem está na igreja hoje? E os cristãos que estão na igreja? Qual é o comportamento que nós estamos tendo na igreja? Nós somos daqueles que estamos porque nós gostamos de ouvir uma palavra diferente, porque nós gostamos dos cânticos da igreja. Eu ouço muitos pais que falam, tem que ter escola dominical, porque eu preciso levar o meu filho, ele precisa crescer no conhecimento de Deus. Quando tem escola dominical, ele não traz os filhos. Ele é o primeiro a não trazer os filhos. Você é interessado ou você é comprometido com Deus? Aquela multidão era só comprometido. Interessados eram os seus discípulos que seguiram ele durante 3 anos, que largaram a sua companhia de pesca, como Pedro, como João e outros, que largaram a contabilidade ou fiscal, como era aquele, como é que chamava o fiscal? Como? Mateus. Obrigado, irmão. Mateus era coletor de impostos, trabalhava na Receita Federal, cobrava impostos dos judeus para Roma, mas ele largou tudo e foi atrás de Jesus durante 3 anos. Ele tinha um bom emprego, irmãos, devia ganhar bem, roubar bastante, largou tudo para seguir a Jesus. Ele não era um dos que estava apenas interessados, ele se comprometeu com o Senhor. Muito bem, apesar de interessados em Cristo, aquelas pessoas não buscavam profundidade no relacionamento com o Senhor, não havia nem submissão e nem amor a Deus e a Cristo. É isso que a lição fala. Ter interesse pelas coisas de Deus não é mesmo que ser comprometido com Ele. Muitas pessoas se interessam por Cristo, mas não estão dispostas a se comprometer com Ele. Quem quer ter compromisso com Deus precisa entregar toda a vida ao Senhor, estar disposto a sacrificar-se por Ele, ter coragem para colocar Deus em primeiro lugar, servir a Deus como o único Senhor, com fidelidade. Nós estamos com dificuldade, eu falei ainda domingo na igreja, estamos com dificuldade de encontrar aqui diáconos para a igreja. Por quê? Diácono
tem que chegar meia hora mais cedo, tem que estar disposto para receber os irmãos lá na porta, tem que estar com o rosto bastante alegre para receber com alegria os nossos visitantes. Dá trabalho, fica de pé o culto inteiro, não é isso, Nádia? Fica de pé o culto inteiro, tem que ver se o banheiro está limpo, se o bebedouro está em condições de receber as pessoas, tem que ver se está faltando luz aqui, se precisa trocar alguma lâmpada, tem que vir na igreja limpar, uma série de coisas. Tem muita pessoa na igreja, mas tem poucas pessoas interessadas em trabalhar, em servir, se comprometer. E é isso que Deus espera de mim e de você. Quantos irmãos que estão, os músicos, têm que deixar a sua casa mais cedo para vir ensaiar? Quantos de nós temos que abdicar o clube de domingo de manhã para vir à escola bíblica dominical? Eu tenho que ficar com a minha família, mas você esquece que a tua família também é de Deus? E que ela pertence ao Senhor? E que ela também tem que servir a Deus? Amém? Eu não ouvi amém da igreja. Amém. Glória a Deus. Para nós terminarmos, seguir Jesus envolve relacionamento pessoal com Ele, tendo como mestre e Senhor da sua vida, prontidão para iniciar uma nova vida, deixando para trás o amor a este mundo, a si mesmo, a prática do pecado e as paixões da carne. Eu quero dizer o seguinte: quando você tem um encontro com Deus, você vai ter que deixar o pecado para trás. Se você adulterava, você não pode adulterar mais. Se você roubava, você não pode roubar mais. Se você mentia, você não deve mentir mais. As paixões da carne ficam para trás. Sacrificar-se, você vai ter que fazê-lo. Às vezes da própria família. Jesus falou que aquele que não deixasse a sua família, não era digno de segui-lo. Ele falou isso para os seus discípulos. Quem quer ser meu discípulo, pegue a sua cruz e me siga. Pegar a cruz não é fácil, irmãos. Pegar a cruz não é gostoso. Você vai ter que abdicar de muitas coisas. Mas se você quer ser um seguidor de Cristo, você vai ter que fazê-lo. Prontidão para iniciar uma nova vida, disposição para colocar Cristo acima de tudo e de todos. O que inclui seu trabalho, e que é tão difícil para tantas pessoas, inclui seu conforto, os seus bens, seu status, seu sucesso e a própria família. Quantos de nós nos sacrificamos no trabalho, na família? Nós vemos irmãos trabalhando 24 horas por dia se deixar. Eu preciso trabalhar, eu tenho que trabalhar no domingo, eu tenho que trabalhar todo. Você tem que trabalhar, irmãos, eu sei, você tem que ganhar o pão de cada dia, mas se você puder abdicar de algumas coisas para estar mais em contato com o Senhor, o faça, porque você tem que trabalhar em prol do reino, e Deus vai te abençoar em todas as áreas da tua vida. Tem irmãos que tem que trabalhar, médico tem que fazer plantão, ele não escolhe o dia de trabalhar. Tenha isso em mente. Para nós terminarmos, o compromisso é um sinal claro de que somos de Jesus. Alguém que diz que tem compromisso com Jesus, mas é incapaz de realizar algo para Deus, possivelmente é apenas uma pessoa interessada e não comprometida. O compromissado não é apenas simpatizante, mas alguém que ama o Senhor de todo o coração e está inteiramente disposto a sacrificar-se por Ele e abrir mão de seus próprios interesses por amor e devoção a Cristo. Isso envolve ações bem práticas, como? Eu vou falar algumas dessas ações para nós terminarmos. Participar das atividades da igreja, não apenas frequentar a igreja, mas colaborar. É fácil frequentar, o difícil é colaborar. Mas o que a igreja espera, o que Cristo espera de nós, é que nós sejamos colaboradores, cooperadores. Amém? Sustentar a igreja por meio dos nossos dízimos, orações e voluntariado, testemunhar continuamente de Jesus a todos, não apenas aqui dentro da igreja que nós falamos que somos crentes, é no nosso trabalho, é no nosso estudo, é onde nós estivermos, é falar que Jesus é o nosso Senhor, aonde nós estivermos, é abandonar os hábitos e práticas que não agradam ao Senhor, o nome de Jesus, buscar a santificação evidenciada na transformação de vida. Aquele que é cristão, se falava palavrão, não fala mais. Eu fico bobo de ver alguns irmãos usando a internet. Usa a internet como o maior dos pecadores. Escreve ali bobagens que não pode escrever um cristão. Você tem a mente de Cristo.
Você tem a mente de Cristo. Veja o que você escreve. Se você usava palavrões, se você aprendeu a usar palavrões, eu fui ensinado pela minha avó, infelizmente, ela falava de 3 palavras, 5 eram palavrões. E se eu tivesse mantido o hábito que ela me deu, eu fui criado por ela. Eu estava perdido. Mas eu tive um encontro com Deus, e Deus tem que transformar a minha mente. O apóstolo Paulo fala isso, que a nossa mente é transformada. Um novo ser. Eu tive um encontro com Deus. Então que você tenha conduta e caráter cristão, não apenas na igreja. Você é comprometido com Jesus ou interessado por Ele? Você é comprometido com a igreja ou interessado por ela? Lembre-se, sua resposta será demonstrada por meio de suas atitudes e sua forma de encarar a vida. Pode acender a luz, obrigado. Era essa palavra que eu gostaria de trazer para os irmãos. Esse é o estudo que nós estamos fazendo durante já praticamente 10, 12 semanas, que muitos não tiveram oportunidade de assistir. Eu falei, é interessante que a gente possa fazer um resumo sobre isso. Você vai falar, mas eu vim na igreja para ouvir uma palavra. Você ouviu várias palavras aqui. Amém, irmãos? Você ouviu várias palavras. Você ouviu várias pregações. Pegue aquilo que você necessita. Eu peguei aquilo que eu preciso para a minha vida, o que eu preciso corrigir na minha vida. Porque eu não sou perfeito, eu sou pecador, e eu preciso ter várias correções todos os dias. E o Senhor me mostrou o que eu preciso melhorar, que você também possa fazer o mesmo. Vamos ficar de pé, nós estamos no horário, em cima do horário, e eu gostaria de orar. Podemos orar? Você está disposto a orar ao Senhor? Você aprendeu o que é ser mordomo do Senhor? Servir em tudo, família, trabalho, estudo, igreja, todas as áreas da minha vida. Eu sou servo e tenho um Senhor. Podem vir os irmãos que vão cantar, nós vamos cantar um último louvor, mas eu quero orar primeiro. Vocês podem agora fechar os seus olhos, vocês que me ouvem através do YouTube, gostaria que vocês levassem a Deus em oração na sua vida, aquela palavra que falou o teu coração. Se existiu uma parte que tocou a tua vida, deixa o Espírito Santo te corrigir, não o pastor. Nós não somos donos de nada e nem de ninguém, nem de nós mesmos. Nós não temos nenhuma autoridade sobre as pessoas. A autoridade que nos é dada é através de Jesus Cristo, mas Ele tem toda a autoridade sobre mim e sobre você, e Ele quer que você seja um cristão melhor. Ele quer que você tenha uma vida diferente, que as pessoas vejam em você a Cristo espelhado na tua vida. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra, ela diz que ela nos exorta simplesmente por um motivo, porque Deus nos ama. Assim como o pai exorta um filho pequeno, porque ele precisa aprender a forma correta de viver, o Senhor, através da sua palavra, nos ensina todas as coisas. Senhor, que essa tua palavra possa nos exortar nessa noite, ela possa nos ensinar, ela possa, Senhor, modificar o nosso caráter daquilo que necessita ser modificado. Transforma, coloca na nossa mente e no nosso coração de que nós não somos de nós mesmos, nada nos pertence, tudo é teu, o reino é teu, e nós somos apenas servos, mordomos, trabalhando ao teu serviço. Ajuda cada um de nós a te servir da melhor maneira possível. Se existir alguém no nosso meio que ainda não te conhece profundamente, que a partir de hoje possa ter um relacionamento, um encontro contigo, possa modificar a sua vida, possa ter a sua vida transformada, aleluia, possa ter um novo viver, um novo caráter, caráter que o Espírito Santo nos molda. Ó Senhor, nós te pedimos tudo isso e nós agradecemos em nome de Jesus. Vamos cantar um louvor para o Senhor? Amém. Pode acender as luzes, nós já vamos encerrar, vamos cantar um louvor. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração.
Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. E a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia, amém. Vários irmãos aqui na internet pediram oração. Eu gostaria de ler alguns nomes apenas. Nós temos aqui a irmã Ruth, pede oração porque ela está com pressão muito alta, irmã Ruth Alves. Nós temos a irmã Rosa, pede oração a todos os doentes com Covid e que estão internados ou não, ela pede oração. Nós temos aqui também a Monique, que pede oração para a mãe dela, para a Neuza. A Neuza terá que fazer uma cirurgia para retirada de pedras nos rins, as pedras são grandes, e ela terá que fazer essa cirurgia, não pode ser por laparoscopia, então ela vai ter que submeter a uma cirurgia. Nós vamos orar pela Neuza, amém? Nós temos aqui, quem mais? O Júnior, Oswaldo Júnior, pede oração por toda a igreja, pela nossa família em especial, pela família dele, interferência e misericórdia de Deus também pela nação brasileira. Ele lembra. A Dani Okabe também pede oração pela família dela e pela saúde dos pais, que se chamam Luiz e Maria Elvira. O Dimas pede oração por libertação da irmã Mercedes, do Alexandre, o Edivaldo, a Aparecida, o Valdir, o Oswaldo, pelos empresários e por ele mesmo. Vamos orar para nós finalizarmos o nosso culto. Você foi abençoado por Deus nessa noite? Aleluia. Você tem condições de orar, servir agora e orar por essas pessoas necessitadas aqui. E nós incluímos ao rol de todas essas pessoas a tua própria vida, os teus familiares, aqueles familiares ainda que não conhecem a Cristo. Nós vamos orar por eles também agora, para que eles se rendam aos pés do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais uma noite nós estarmos aqui para pregar e ouvir a tua palavra. Obrigado, Senhor, obrigado por essa noite de bênçãos, obrigado pela oportunidade que tu nos deste, e nós queremos interceder, orar, servir-te através da oração. Nós queremos pedir oração por todos esses irmãos aqui que nós citamos, ó Deus, e por aqueles, Senhor, que cada um aqui pede por um familiar seu que está enfermo ou que está necessitando de cura espiritual, libertação, ó Deus, relacionamentos quebrados, Senhor, financeiramente destruídos. Senhor, nós te pedimos por cada um, ó Pai, que tu possas solucionar os problemas, que tu possas enviar a cura, a unção de cura, ó Senhor, que tu possas, Senhor, enviar o perdão dos pecados,
que o Senhor possa libertar aqueles que estão cativos na mão do diabo. Senhor, nós te pedimos por esses que estão enfermos aqui, ó Deus, abençoa, liberta e dá a tua bênção. Abençoa cada um, Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E que o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre toda a igreja, desde agora e para sempre. Amém. Amém? Não vou embora, eu vou lá no final da porta para cumprimentar cada um dos irmãos. Amém?